Fala galera, a dica de hoje, gente, é de regimento interno, um importantíssimo tema que eu também acho que tem grande chance de cair em prova, que é o artigo 236 do regimento, Iniciativa Popular. Vamos dar uma olhada? Os dispositivos que eu estou destacando estão aí na descrição desse vídeo. Olha só, gente, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à CLDF de um apelo assinada no mínimo por 1% dos eleitores, distribuídos pelo menos em 3 zonas eleitorais, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada uma delas. Digamos que você tem uma zona eleitoral lá baseada em Taguatinga e que ela tenha tantos eleitores. Você tem que ter 0,3% dessa zona. De outra zona também, de outra zona também, sendo que somados, tá? Todas essas assinaturas devem compor 1% do eleitorado do Distrito Federal. Então, essa é a ideia que vocês devem ter e levar para a prova, enquanto que PL basta ser assinado por 1% do eleitorado distribuído por 3 zonas eleitorais. E aí, com relação ao projeto de lei, não se faz exigência de que nessas 3 zonas eu tenha que ter um número mínimo de eleitores por uma delas. Eu posso ter todos os eleitores de Taguatinga e de uma grande zona eleitoral em Taguatinga, e eu posso ter um eleitor de Ceilândia, um eleitor de Sobradinho. Eu estou distribuído por 3 zonas eleitorais e, se somados eu tiver 1% do eleitorado DF, eu posso apresentar esse projeto de lei. Veja que para apelo, proposta de emenda à lei orgânica, o requisito é um pouquinho mais rígido, 1% distribuído em 3 zonas, com não menos de 0,3% nessas 3 zonas. Pode ter 10 zonas, quantas zonas forem que você coletar assinaturas, mas em 3 zonas tem que ter 0,3% de cada uma delas. Veja, portanto, que a assinatura, no caso da apelo, ela é um pouco mais rigorosa. E aí, quais são as condições e requisitos regimentais desse projeto de iniciativa popular, gente? A assinatura deve estar acompanhada de nome completo, legível, endereço e dados identificadores do título de eleitor, tá? É protocolado perante a mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências regimentais para a sua apresentação, principalmente o 1%, tá certo? Junto com essa ideia de que teve o nome completo, dado identificador do título de eleitor e por aí vai. Nas comissões em que tramitar, é assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores, ou seja, é possível que alguns dos signatários, né, da iniciativa popular faça a sua defesa nas comissões. Deve-se circunscrever a um único assunto, estar articulado e devidamente justificado. Todo projeto tem que ter uma justificativa, deve estar articulado, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e se circunscrever a um único assunto. É uma técnica legislativa que deve ser cumprida por qualquer projeto de lei. Não se rejeitará liminarmente projeto de lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa. Então, o inciso 8 conversa com o inciso 7, gente, incumbindo a quem? A CCJ escoimá-los dos vícios formais para sua regular tramitação. Então, não teve lá a sua articulação bem feita, não foi feita de forma de boa técnica legislativa, é um requisito, mas você não vai devolver para a população esse projeto de lei por uma questão de imperfeição de técnica legislativa, tá certo? Então, esse requisito do inciso 6, né, do inciso 7, perdão, né, da ideia de que tem que estar articulado, devidamente justificado, se tiver uma falha nesses requisitos, o inciso 8 diz que a CCJ deve escoimar esses vícios de técnica legislativa. Léo, mas veio sem nenhuma justificação. Não sei como é que se portaria, porque aí é a CCJ que vai escrever a justificação. Fica mais complexo isso acontecer, gente. Mas o inciso 8 está querendo falar aqui, mais propriamente, de um erro, de um artigo que foi pulado, ou foi escrito de forma muito errada o projeto de lei. Se ele está todo bonitinho, gente, com um mínimo de uma justificação, com uns artigos que foram mal escritos ou estão mal articulados, mas dá para você compreender qual é a ideia, a CCJ vai consertar esses erros. Se for uma coisa muito esdrúxula, aí é possível que o presidente da casa devolva ao autor uma coisa muito bizarra. Mas a ideia do inciso 8 é de temperar
o não cumprimento do inciso 7, e a questão de concurso não vai te colocar um caso limítrofe para você ficar quebrando a cabeça, tá? Mas, na dúvida, aceita essa zorra desse projeto de lei, porque foi muito custoso, provavelmente, coletar todas essas assinaturas. E o parágrafo 2º, as pelos e os projetos de lei de iniciativa popular terão tramitação em regime de urgência, semelhante à urgência solicitada pelo governador do Distrito Federal. Esta é a ideia. Projeto de emenda de lei orgânica, a gente não costuma tramitar em urgência, tá? Ela já tem um trâmite peculiar. Mas as pelos e os projetos de lei de iniciativa popular, esses sim tramitam em regime de urgência, tá? Semelhante à urgência do governador. E aí tem a ideia de que deu 45 dias, não foi ainda deliberado, tranca a pauta, né? E no sentido de que deve ir para o plenário, e aí tem toda aquela ideia do artigo 212 do regimento. Aplica-se a mesma coisa para projeto de lei e pelo de iniciativa popular. Esses são os dispositivos que eu destaco, pulei alguns dispositivos, óbvio, porque esses são os que eu gostaria que vocês levassem com muito cuidado para a sua prova, porque eu acho que tem grande chance de cair, tá bom? Um abraço e até a próxima dica. Tchau!